discutisse, porque o problema da gente ver essas movimentações financeiras e tudo mais tem a ver com um outro problema, que é a gestão. E aí a gente tem uma informação que saiu ontem, né? O São Paulo publicou uma nota oficial ontem de tarde, no começo da tarde, sobre esclarecimentos ao Ministério Público. Por quê? Para quem não tinha entendido direito o que aconteceu. O Ministério Público recebeu uma denúncia de gestão temerária no São Paulo Futebol Clube. Entre esses pontos ali que geraram a denúncia, tinha ali a questão de um conflito de interesses de uma empresa aberta pelo filho do Júlio Casares, que estaria envolvida talvez em negociação, intermediação de jogadores, o FIP de Cotia, a dívida, né, do São Paulo e alguns outros pontos ali temerários nessa gestão que geraram dúvidas e questionamentos. Então, o que se apurou é que uma pessoa com conhecimento jurídico teria feito essa denúncia no Ministério Público. Eles questionaram o São Paulo Futebol Clube, que prestou esclarecimentos, colocou aquela nota oficial dizendo que está ali aberto para colaborar com a justiça e que não tem nada a temer. E aí, Gabri, como você também publicou lá no UOL, queria que você comentasse um pouco em cima disso, porque isso pode abrir um precedente para novas denúncias, para que mais outras pessoas ou outras entidades, enfim, possam denunciar o São Paulo no Ministério Público. Tem o lado bom e o lado ruim disso, mas eu queria que você comentasse primeiro um pouco sobre esse cenário. Boa, Stena, perfeito. A gente trouxe detalhes ontem em um vídeo também, mas essa denúncia ela é embasada em 4 pontos centrais, né? Então, eles apontam, né, esse denunciante anônimo aponta para o déficit financeiro de 2024, pela venda de jogadores abaixo do esperado, pela estruturação do FIP de Cotia e pelo conflito de interesses que envolve Julinho Casares, como você bem pontuou, né? E aí eu conversei com o Salute, né, Guilherme Salute, ontem, que é o advogado do São Paulo, e ele passou um pouco do que foi dito pelo clube nessa resposta, que não é uma defesa, porque não teve ainda nada aprofundado, não foi instaurado um inquérito, né? E tem uma confiança muito grande interna, acho que não vai dar nada, né? Que o São Paulo tem assim, plena convicção de que apresentou respostas o bastante contra uma acusação desse denunciante anônimo que não apresentou provas e nem causas, né? Então, só estava apontando para isso, mas não tinha, por exemplo, o São Paulo teve um déficit financeiro em cima de uma infração cometida pelo, sei lá, presidente Júlio Casares, baseado em tal. Não tinha um aprofundamento dessa história, né? Mas aí o São Paulo apresentou a sua resposta, então, e aí o advogado explicou, né, que gestão temerária, para configurar dessa forma, exige dolo, né? Ou seja, uma intenção deliberada de ter dano a uma instituição esportiva. Ou seja, se o Júlio Casares, de forma deliberada, for comprovado que ele quis dar um nó no São Paulo, dar um prejuízo no São Paulo, aí sim isso poderia configurar como gestão temerária, né? E aí nos pontos da defesa, na venda de jogadores, como a gente trouxe ontem, eles apresentaram um quadro comparativo do Scout, que mostra vendas de outros jogadores de idade parecida, né, para times aí de fora. Então eles usaram o efeito comparativo da venda do Vanderlan, do Palmeiras para o Bragantino, por 4,5 milhões de euros, do Isaac, do Flu para o Shakhtar por 12 milhões de euros e do Matheus Gonçalves do Flamengo para o Al-Ahly por 8 milhões de euros. Né? Foram pontos que foram levantados. Sobre o FIP de Cotia, né, o que é explicado pelo clube é que isso não andou, foi só um projeto, isso está enterrado, né? Então não tem possibilidade aí, então, de você ter isso considerado, e que a acusação era que o FIP de Cotia era uma divisão, era um fatiamento do percentual de direitos econômicos dos jogadores, o que é proibido. E aí ele explica que não, que esse projeto, que é apenas um projeto, não é algo que foi executado na prática ainda, e nem deve ser, como a gente tem de informação, ele é uma sociedade no CNPJ da base que envolve a divisão de lucros, que são, claro, venda de jogadores, que vira talvez do lucro principal, mas também patrocínios, né, premiações de base. Então vira uma sociedade conjunta da base. Acho que vale a gente passar essa explicação. E sobre também essa notícia de fato, né, que sugere que o filho do Júlio Casares, do Julinho, estaria ligado a um empresário de jogadores da base. Esse empresário é o Aref Abdul Latif, a empresa é a Dospet Comércio, que cara, foi uma empresa criada pelo Julinho Casares em 2020. Então ele criou essa empresa junto com
amigos, né? Acho que eram 3 amigos, e entre eles estava o Aref Abdulatif, e o São Paulo argumenta que esse CNPJ jamais operou nenhuma grana, né? Porque foi uma ideia, criaram esse CNPJ, mas depois eles não avançaram, abandonaram essa ideia, né? Então não foi para frente essa empresa, e aí esse empresário, né? Depois ele virou empresário. Ele era empresário do Felipe Alves quando ele veio para o São Paulo em 2022, e ele tem jogadores hoje no 11, 12 e 13 do São Paulo, na base, no sub-11, 12 e 13 do São Paulo. Mas eles fizeram uma investigação interna no compliance, onde eles atestaram que assim, não teve participação direta ou indireta do filho do Júlio Casares nessa indicação de jogadores, né? E eles também entrevistaram todos os técnicos, olheiros que participaram do processo, e todos afirmaram que eles tinham, sim, nível para estar no São Paulo. Então essa foi a defesa do clube, e hoje o São Paulo está muito confiante de que o caso vai ser arquivado e não vai avançar para um inquérito, Senna. Aí tem alguns pontos, né, para a gente comentar aí, porque por mais que, assim, claro, eu tô vendo aqui a movimentação do chat, falando, pô, mas ele não quis lesar o São Paulo mesmo e tal, não sei o quê, essa gestão não tá lesando o São Paulo. É claro que a gente está falando de uma questão um pouco acima disso, né? Quando a gente fala das nossas críticas, que é uma gestão horrível, financeira e tudo mais, isso tem total razão. Mas quando a gente fala da acusação, ela precisa ter provas contundentes. Não basta você falar, mas o São Paulo está perdendo dinheiro, está aumentando a dívida, então logo existe corrupção. Você pode ter suas suspeitas, você pode ter aí achismos e tal, mas quando você fala de uma investigação no Ministério Público, aí precisa realmente ter provas, não basta você acusar. E esse é um mal que às vezes acontece na internet, né, de se acusar e simplesmente se falar as coisas, e isso hoje não pode ser feito dessa forma. Claro que se houver provas contundentes e comprovações de que há negócios errados, como já aconteceu no passado, aí a punição tem que vir, e tem que vir de forma severa. O meu único ponto aí, Raí, de estudo, é que, assim, toda essa coisa aí, ela desvaloriza muito a marca do São Paulo, né? Ela baixa muito o valor de mercado do São Paulo, até para quando o São Paulo tenta buscar reforços ou patrocínios. Porque você acha que as marcas vão se associar a um clube que está nas páginas policiais? É mais ou menos o que acontece com o Corinthians, né? Exato, Senna. E até, assim, pensando em compra de jogador, né? Com esse histórico ruim, é muito difícil você conseguir fazer negócio, contratar jogador, enfim, pagar parcelado ou coisa do gênero. Sobre a acusação, eu acho que aí tem os órgãos competentes aí para julgar. Eu não me coloco no lugar de fazer esse tipo de acusação. A gente acha a gestão ruim, e ela é, de fato, muito ruim. Mas acho que aí para por aí, né? Qualquer outra coisa do tipo, aí tem pessoas que podem julgar, que podem avaliar e que podem punir, caso seja necessário, né? Do lado de cá, o que a gente pode é avaliar o trabalho feito por eles na montagem do elenco, no pagamento das dívidas ou não, em como gere o clube. Agora, questões mais profundas, aí tem órgãos competentes que podem conduzir isso. Pois é, pois é. Eu acho que, assim, tem que investigar, sim, tem que destrinchar, tem que ir atrás. É, eu acho que é importante ter essa fiscalização. Eu não sei de quem partiu isso, mas não é simplesmente acusar por acusar. Como eu falo, tem que ter provas, mas tem que ser investigado. Tudo tem que ser investigado. Então, até para ter embasamento de, assim, poder virar algo, né? Então, tem uma É, confiança, porque caso tivesse sido apresentado com esse embasamento de provas, o Ministério Público não teria solicitado a explicação prévia do São Paulo, teria instaurado o inquérito, e aí o São Paulo não precisaria apresentar essa resposta, entre aspas, antes mesmo disso acontecer. Agora, tem muita ideia que é levada a promotores, né, do Ministério Público, que não vai para frente. Essa ideia foi por alguma razão, né? Então, de repente, ali nas preliminares, enfim, denunciante anônimo fez alguns apontamentos que poderiam juntar pontas nessa história do São Paulo, mas não conseguiu evidências o bastante. E aí tinha um contato ali no Ministério Público que topou abrir para solicitar, então é uma resposta do São Paulo? Pode ser, mas o fato é que é muito difícil que isso vire algo efetivo, né? Mas eu acho muito importante, Senna, que tenha uma certa pressão, entre aspas, de, pô, estão de olho, sabe? Isso, eu acho que é o que é a assim, principal mensagem que é dada ao São Paulo nesse momento, né? De que
as coisas estão sendo fiscalizadas, estão sendo observadas e quem sabe um dia as coisas mudem, né?